Boa noite, pessoal. Hoje mais uma tentativa, né? Ainda estou aprendendo a lidar com o YouTube, da gente programar para postagem, para eu, o máximo de recurso que eu tiver, né? Eu conseguir postar mesmo quando não estou disponível, né? Ao vivo, tá bom? Vamos tentar, né? Mais uma vez. Rogando a Jesus o amparo para a nossa reunião, pedindo que as bênçãos possam se derramar sobre cada um de nós, nos fortalecendo para as escolhas mais felizes. Pedindo em especial a todos os lares que nos acompanham, que todos possam receber as vibrações dulcíssimas e suaves que amparam, que renovam a esperança, que preenchem o íntimo de alegria, de bom ânimo, de coragem. Obrigada, Jesus, pela sua proteção e pelo seu amor. Que esse amor e essa proteção possam se derramar em todos os lares do nosso querido Brasil. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Nós estamos no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, e vamos para a pergunta 913, que começa, né, o item chamado egoísmo, que é o 3º item desse capítulo. E eu dividi em duas partes, porque tem uma consideração que Kardec faz no final desse item, que eu penso que a gente deve explorar com mais calma, tá bom? Mas começa na pergunta 913, que Kardec questiona: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E a resposta é: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Então, o espírito da verdade, ou os imortais, como muitos gostam de chamar, consideram o egoísmo como um vício. E, de fato, se você pensar no ser espiritual que somos e que estabelecemos viciação de pensamento, viciação de sentimento, no sentido de nos afastarmos das leis divinas quando utilizamos dessas ferramentas que nos caracterizam como espíritos, então a gente está viciando ferramentas, a gente está viciando um processo, né? Um protocolo, a gente está, de forma equivocada, utilizando ferramentas de forma inadequada, né? Equivocada e inadequada, né? E aí ele continua: dele, do egoísmo, se deriva todo o mal. Então, voltamos ao raciocínio que eu acabei de fazer, né? A gente utilizando toda essa força, eu vou usar a palavra de novo, ferramenta, só que distanciando-nos das leis divinas, distanciando-nos do cumprimento do dever que nos cabe, né? Já tendo o conhecimento, já tendo encontrado com Jesus, e ainda repetimos alguns comportamentos mentais, alimentamos mecanismos de pensamento que nos distanciam das leis, né, do bem. Ainda fazemos isso, mas a bênção e eu gosto sempre de pontuar isso, porque eu não gosto de ficar falando que a gente é ruim, que a gente é ruim, que a gente é ruim, porque não é verdade, sabe? A gente é imaturo, a gente é frágil do ponto de vista moral, mas não é que a gente é ruim por ser ruim, por gostar de ser ruim, né? A gente realmente é distanciado da beleza, né? A gente ainda não entende como beleza as conquistas divinas, mas a gente já quer. A gente não entende como beleza no sentido de aplicação, né? Mas a gente já quer, a gente já olha e fala: nossa, olha, eu já sofro pensando desse jeito, olha, eu não gosto de pensar mais desse jeito. Então, isso já é um reconhecimento desse alvo a atingir, mas ainda a inabilidade de dar os passos, de usar as ferramentas para construir esse caminho. E ele continua:
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. É muito forte isso, né? Entendendo o egoísmo como esse distanciamento das leis. E, aliás, está lá na lei natural, né, gente? Que o Espírito da Verdade reafirma agora o que ele já reafirmou lá atrás, que ele fala que a gente só é infeliz porque se afasta das leis, né? Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque neles se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo, e aqui ele faz um esclarecimento, porque a gente fala assim, nossa, todo pensamento de egoísmo, o que é um pensamento de egoísmo, né? É aquilo que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Porque, segundo o Espírito da Verdade, o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Triste, né? Mas é um fato, né? A gente não é verdadeiramente evoluído. Tem hora que a gente acha que é, só porque a gente não mata, só não, né? Muita coisa. Só porque a gente não fere o outro, né? Da forma como criminosos ferem, porque a gente não passa o outro para trás. Obviamente, já são passos além, né? Esses que o fazem ainda estão muito, muito, muito iludidos. Mas nós ainda temos pensamentos de vingança. Ah, não, Sônia, eu não fico pensando na vingança. Gente, o pensamento de vingança, ele é muito sutil. Ele é aquilo assim, quando você vê uma pessoa que te fez mal, você olha e fala assim, muito, ela se dá mal depois, você fala assim, justiça foi feita. Só que justiça sem amor é vingança. E a gente não ama aquele ser. Isso aqui é para dar um exemplo rápido, né? Mas essa compreensão e esse reconhecimento da nossa condição moral e espiritual só se faz com muito autoconhecimento. Quando você começa a localizar de prontidão de onde estão saindo as escolhas que a gente está fazendo. Escolha de pensar, escolha de sentir, escolha de falar, escolha de realizar. De onde está saindo? De que núcleo energético está saindo aquela decisão? Né? E isso, ó, é treino, gente, é treino. Eu vou confessar para vocês, tem hora que eu nem me dou conta. Né? Às vezes depois passa um tempo e falo, gente, não é que eu senti aquilo? Não é que eu pensei aquilo outro, mas na hora sai automático, porque o espírito ele tem atavismos, né, de encarnações e encarnações repetindo o mesmo mecanismo de pensamento, a mesma estrutura, que antes dava certo. E que agora, conhecendo Jesus, se aproximando mais de Jesus, a gente começa a ver que não é um bom caminho. E às vezes a gente tem, na hora, a percepção, e a gente se corrige antes mesmo. Né? O pensamento vem e você fala, não vou manter isso, não vou alimentar isso. Você intercepta, né? Costumo dizer que a gente intercepta o pensamento. Mas às vezes não. Às vezes a gente deixa fluir e fala assim, não, mas é justo que a pessoa sofra a consequência daquilo que ela fez, né? E é justo mesmo. Só que o desejar isso, o aplaudir isso, o sentir prazer, né? Se comprazer nisso, aí, gente, já mostra muito sobre a gente. Né? Pergunta 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? À medida, a resposta, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. E aqui a gente está falando, né, gente, né? O Espírito da Verdade, tenho certeza que está falando, não é, gente, daquilo que é material e de que necessitamos para a própria sobrevivência. Não é disso que o Espírito da Verdade está falando. Ele está falando dessas lutas sangrentas, desses desequilíbrios nossos em prol de algo que é passageiro. É o poder, é o sexo, é o consumo de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita,
é o jogo, a jogatina que agora está, né, destruindo as famílias, muitas famílias, gente. Olha, é cada notícia que a gente fica sabendo, esse negócio do tigrinho aí, não comecem, não façam isso, por favor. Eu faço esse apelo. Não é um bem. Há um risco imenso de você viciar. Tudo é proposto para o seu vício, para a perda, para você perder. Tomem cuidado. Então, tudo isso nos rodeia, né? E tudo isso nos instiga, nos excita, nos entretém. São as ilusões, é disso que o Espírito da Verdade está falando, das ilusões do mundo, né? Então, uma roupa para vestir não é uma ilusão. Agora, se precisa ser de uma marca, se precisa eu gasto o orçamento inteiro por causa de uma marca, de uma roupa, isso aí já é ilusão. O copo d'água não é uma ilusão, a gente precisa de água para sobreviver. Eu estou falando esses exemplos simples, né? Mas a água de marca que tem que ser de não sei onde, isso é ilusão. Então, assim, a gente precisa ver onde estão as nossas ilusões. Estou citando esses exemplos bobos, óbvios, mas aí eu proponho que você analise onde estão as suas ilusões. Que tipo de escolhas você faz que vão te iludindo, te fazendo acreditar que aquilo é para sempre e não vai ser para sempre. Como diz o Renato Russo, que o para sempre sempre acaba, né? E minha mãe falava assim, nunca mais não sei o que lá. Aí ela falava assim, minha filha, nunca mais é tempo demais. Ou seja, não existe o nunca mais, né? Não existe, gente. E aí eu posso dizer para vocês, tem hora que isso me aflige e tem hora que isso graças a Deus, me alegra, né? Falar assim, nunca mais tal coisa, né? Nunca mais eu queria ver tal pessoa. Ah, meu Deus, vou ter que encontrar, né? Aí isso aflige, né? Mas a gente vai ter que encontrar mesmo. Mas a graça, bênção divina é que a gente só reencontra quando a gente está em condições de realizar a tarefa, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa e me veio uma intuição muito forte de consolo, né? Que às vezes, gente, numa encarnação, a proposta daquela encarnação é apenas a aproximação dos espíritos que não conseguiam nem estar juntos em outra existência, né? Em outra encarnação. Então, às vezes, dentro de uma encarnação, há um esforço imenso das duas partes para estarem juntos. Aí, nessa encarnação, há uma aproximação, mas ainda não conseguem ter aquele, né, aquele afeto, ainda não. Mas na próxima, com certeza, já vai ser mais fácil de construir esse afeto, né? Então, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam, ou seja, que pegam essas coisas materiais e as transformam no objetivo existencial, né? E que não é, né, gente? Isso depende da educação, diz o Espírito da Verdade. Pergunta 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? E aí é uma resposta maravilhosa, porque para mim, pelo menos para mim, enche de esperança. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ah, isso é bonito demais, né? Nossa inferioridade é natural, somos compatíveis com o planeta de expiação e provas, mas não é a humanidade inteira, né, que tem que ser absolutamente egoísta. Então ele continua: ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Então há humanidades também em outros planetas que não são egoístas, né? Não tendes na Terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Vamos pensar no Chico, né? Vamos pensar em Madre Teresa de Calcutá, na Irmã Dulce, em outros seres amorosos, né? Que são praticantes da caridade e que realmente têm, assim, pouco registro do egoísmo, né? Existem
em maior número do que julgais. A gente lembrou de, assim, eu lembrei aqui de 3 nomes, mas existem muitos mais, né? Mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Bonito, né? Para mim é consolador. E aí vamos à nossa pergunta 916 para encerrar o nosso estudo de hoje. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Pergunta Kardec. Inteligentíssimo. É o que a gente às vezes olha, né? Os acontecimentos, às vezes a gente acha isso daqui, né? Fala, o egoísmo tá maior, muito maior. Mas olha a resposta. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. E é o que o Neto fala para mim, até o mal serve ao bem, gente. E é verdade, gente, é muita verdade. Uma vez eu passei uma situação na minha vida que foi muito impactante, muito traumatizante, mas eu lembro que depois que a situação aconteceu, eu fui tão mais feliz, mas tão mais feliz em todos os aspectos que vocês possam imaginar. E aí eu estava refletindo nisso, né, nessa fala que o Neto sempre dá, né, que até o mal serve ao bem. Né? Sabe que os nossos irmãos evangélicos falam assim, nossa, foi livramento. Né? Então é bem nesse sentido. Tem até uma pergunta, né, que é a pergunta 784 do Livro dos Espíritos, que fala bem sobre isso, assim, que Kardec fala assim, a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te, diz o Espírito da Verdade. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. E aí tem a frase, né? É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Mesmo ele está reafirmando aqui na pergunta 916 a mesma coisa, né? Quando os homens se tiverem despido do egoísmo, aqui já é a continuação da 916 para a gente encerrar. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. Um dia a gente vai chegar nisso, né? E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. E na próxima semana, a gente já vai começar com a pergunta 917. Qual é o meio de destruir o egoísmo? E aí a gente vê na semana que vem, tá bom? E aí que depois dessa pergunta, que é respondida por Fénelon, depois Kardec faz uma consideração muito legal. E aí eu quero detalhar mais, tá bom? Vamos pôr uma música aqui, para a gente poder encerrar.